Quando a gente cita RPGs de mundo aberto, que tem uma narrativa, uma história um pouco mais robusta, um pouco mais forte, geralmente a galera vai lembrar um pouquinho mais de The Witcher 3, de Baldur's Gate 3, ou sei lá, até mesmo de Cyberpunk 2077. Na maioria das vezes que Skyrim ele é lembrado, ele não é lembrado por isso, ele é lembrado pela sua exploração. Meu objetivo nesse vídeo, claramente, não é falar que a exploração de Skyrim é pior do que a história, não. Mas é impressionante como a história de Skyrim é completamente subestimada. É quase um senso comum falar da exploração e do mundo aberto de Skyrim quando a galera lembra dele. A história do jogo ela fica ofuscada lá embaixo. Skyrim tem uma construção de mundo que vem de 5 jogos. Cada um desses jogos construi um pouco da história do universo que a gente conhece dentro do jogo. Toda essa construção, essa narrativa pode se comparar ou até mesmo ser mais bem elaborada do que The Witcher 3, por exemplo, que é um jogo baseado em livros. É claro que falar que pode se comparar ou que é melhor é tudo uma questão de opinião, mas as minhas últimas 70 horas de jogo foi exclusivamente para analisar Skyrim. Eu já lancei um vídeo sobre a parte técnica do jogo e como ela simplesmente faz a exploração ser absurdamente memorável. Eu vou deixar aqui no card se você quiser assistir. Mas nesse vídeo aqui eu vou analisar a narrativa do jogo. Eu vou te mostrar um dos pilares que faz esse jogo ser jogado por 15 anos seguidos, a sua história. Nesse vídeo mais técnico que eu fiz, uma das coisas que eu citei é que o ambiente do jogo ele parece vivo, que os NPCs têm a sua própria vida, que parece que as coisas não giram em torno do seu personagem. Essa mesma característica a gente consegue aplicar ela para a história do jogo. Você vai jogando ali o jogo e você não entende o que está acontecendo. Você não entende o que os NPCs estão falando. Eu simplesmente não consigo atender um pedido desse tamanho sozinha. Por que não engole esse seu orgulho estúpido e pede ajuda para Eorlund Greyman? Eu preferiria dobrar meu joelho para Ulfric Stormcloak. Além disso, Greyman nunca faria aço para a Legião. E aí você vai lá conversar com o personagem para ver se esclarece um pouco as coisas e você entende menos ainda. Greyman ou Battleborn? Mas eu acho que eu dei um exemplo aqui muito longe. Eu acho que a gente pode voltar lá atrás, bem lá atrás mesmo, literalmente do começo. Não é esse começo não, pelo amor de Deus. Nesse início aqui, você tá na mesma carroça do que Ulfric Stormcloak. Ele é um prisioneiro de guerra que está sendo levado para ser executado. E por alguma razão, você que não tem absolutamente nada a ver com isso vai ser executado também. Aí você vai conversando e descobre que ele é o líder da rebelião Stormcloak. Uma rebelião que jura lutar contra as injustiças do Império. E que o Ulfric vai ser executado por assassinar o Alto Rei Turig. Você recebe essas informações logo de cara no jogo, mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem é Ulfric Stormcloak? Por que exatamente essa rebelião tá acontecendo? Esses imperiais, eles devem ser os vilões, né? Já que os caras estão tentando me executar sem eu ter feito absolutamente nada. Mas calma, antes disso, o que é Skyrim? Que lugar é esse? A história do jogo, ela é densa e ele te apresenta isso desde o começo. Só que o grande ponto aqui é que ela é completamente opcional. Você vai jogando o jogo e ele vai te dando fragmentos daquela história, pedaços dela que faz parte de um todo que eu acho que nem mesmo a Bethesda deve saber o final. Isso é meio preocupante pra mim, mas vamos deixar isso quieto. A gente tem um exemplo dessa fragmentação da história bem nas primeiras missões da quest principal. Quando você progride um pouco nela, você conhece os Blades e a suposta última representante deles, a Delphine. Ela vai lá, te explica que os Blades são um tipo de organização, que eles são caçadores de dragões, adoradores de Talos e braço direito dos Dragonborns. Só que aí ela te conta que a organização dela foi basicamente extinta por conta dos Talmor. E que pra ela, provavelmente, o retorno dos dragões é culpa exclusiva dos Talmor. Aí então você vai lá e se infiltra em uma das festas de uma embaixadora deles, para ver se você consegue informações a mais. Aí aqui você provavelmente usou um bêbado pra distrair o pessoal. Você aproveita a distração, entra no escritório dela e descobre um relatório. Esse relatório fala que na verdade os Talmor estão se cagando que nem todo mundo por conta da volta dos dragões, e que eles não fazem a menor ideia do porquê isso está acontecendo. Que a única pista que eles têm é um tal de Esbern, um tipo de historiador dos Blades. Sim, a organização que estava extinta. E que ele é especializado em dragões e pode saber um pouquinho mais sobre tudo isso.
E é exatamente depois de ler essa carta que pra mim entra a genialidade da história de Skyrim. Mesmo na história principal, o jogo ele vai te apresentando aquele universo aos poucos. Ele vai te deixando curioso. Ainda que dentro do escritório da embaixadora, você encontra outros 2 relatórios. Um relatório sobre a Delphine, que fala basicamente que ela é uma sobrevivente dos Blades, que ela é extremamente perigosa e que é um alvo de alta prioridade para eles. Só que aqui fala que durante a grande guerra do Império contra o Aldmar Dominion, que é basicamente os Thalmor, ela foi responsável por prejudicar os interesses dos Thalmor em 2 outras províncias do jogo. Um outro relatório que a gente tem vai ser sobre o Ulfric Stormcloak. Aqui vai falar que durante a Grande Guerra, a gente já vai falar sobre a Grande Guerra, o Ulfric foi capturado pelos Thalmor, torturado e interrogado pela própria Elenwen. Essa p*** desses nomes nesse jogo. A embaixadora Thalmor que tá dando a festa. E aí entra o detalhe. Aqui fala que a rebelião causada pelo Ulfric, né, a rebelião Stormcloak, ela beneficia eles. Que depois que ele liberou o culto a Talos em Markarth novamente, os Thalmor tiveram a desculpa perfeita para fazer as suas inquisições e entrar no território de Skyrim e caçar esses hereges. Nesse dossiê, eles classificam o Ulfric como ativo não cooperativo. Aqui fica um pouco aberto a interpretação, só que o que dá a entender é que o Ulfric ele é tipo um peão para eles, que ele está sendo manipulado para causar rebelião e enfraquecer o Império de dentro. E é aí que tá. Considerando só a quest principal do jogo, eles não precisavam apresentar pra você todo esse contexto, toda essa história. O jogo já tinha provado que os Thalmor não tinha nada a ver com o Retorno dos Dragões. Mas ler esses outros 2 dossiês te deixam com a pulga atrás da orelha, pra tentar entender mais do que se trata tudo isso. De cara, você acha que os Imperiais eles são os vilões. Os caras tentaram te executar logo de começo, sem você fazer nada. Só que agora você tá me falando que o cara que tava lá na carroça, que tá lutando contra essa injustiça do Império, na verdade ele pode ser um peão de uma organização muito pior do que o Império. Tá bom, mas calma aí. Realmente o Ulfric não tem absolutamente nada a ver com a história principal do jogo? Vamos colocar 4 pilares da história que o jogo apresentou pra gente até agora. E aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre a história de cada um deles, pra contextualizar. Primeiro a gente vai ter os Blades, depois o Ulfric Stormcloak, aí a gente tem os Thalmor / Aldmar Dominion e o seu personagem, que é o Dragonborn. E vamos começar pelo seu personagem. Durante o jogo, você descobre que o nascido do dragão, o Dragonborn, é aquele que nasceu com a bênção do Akatosh, um dos 9 deuses do jogo. Antes da gente, o último Dragonborn, ou seja, o cara que nasceu com essa bênção, foi Martin Septim, o último da linhagem de Tiber Septim. Se a memória de quem jogou o jogo ainda estiver boa, você vai lembrar que Tiber Septim é o Talos. O cara que conquistou todo o continente, fundou o Império e depois que morreu, ele ascendeu à divindade. Mas em Skyrim, o culto a Talos está proibido, né? E o responsável são esses carinhas aqui. Um tempo depois que o Tiber Septim já tinha ascendido, os Thalmor chegaram no Império e exigiram a proibição do culto a Talos, a dissolução dos Blades e a entrega de uma parte dos seus territórios. Obviamente, o Império negou tudo isso e por conta disso começou a Grande Guerra, a Guerra do Império contra o Aldmar Dominion. É claro que essa guerra, ela não aconteceu do nada. Durante o grande império de Tiber Septim, nessa jornada onde ele conquistou todo o continente de Tamriel, um dos locais que ele conquistou foi Somerset Island, que é na verdade a terra natal dos Altmer, que são os High Elves. Todo o Aldmar Dominion, ele é a nação, e os Thalmor é como se fosse o governo que tá ali. Eles são compostos basicamente de High Elves. Tem alguns outros elfos também, mas a maioria são High Elves. Quando Somerset Island foi conquistada, a arma que o Tiber Septim usou é uma arma de destruição em massa, chamada Numidium. É um golem de metal gigantesco. Para a raça dos High Elves, que sobrevivem basicamente centenas de anos, esse acontecimento é extremamente recente. O rancor que eles têm do Império, o rancor que eles têm dessa linhagem do Tiber Septim é gigantesca. E aí a gente junta com o fato deles serem basicamente um governo supremacista racial. Ou seja, todas as outras raças que não são a deles é basicamente inferior. Junta nesse ódio que eles têm pelo Tiber Septim e o fato dele ter ascendido à divindade, para eles é completamente inaceitável. É por isso que eles querem a proibição do culto a Talos a qualquer custo. Tudo isso culminou nessa guerra. Mas peraí, o que os Blades têm a ver com isso?
Nessa época, os Blades eles eram guarda-costas / espiões do Imperador. Como a linhagem inteira do Tiber Septim eram Dragonborns, era isso que eu tava falando quando eu disse que eles eram o braço direito deles. Os acontecimentos estavam se desenrolando e o Império estava perdendo a guerra, e para não ter uma derrota completa, eles decidiram fazer um acordo. Esse acordo ele ficou conhecido como Concordato do Ouro Branco. Basicamente, esse acordo beneficiava os Thalmor, entregando parte de Hammerfell para eles, permitia que eles atuassem dentro do território do Império se precisasse, e por fim, claro, teve a proibição do culto a Talos. E é aqui que o Ulfric entra. Vocês provavelmente vão lembrar que toda a rebelião Stormcloak ela gira em torno da proibição do culto a Talos. Depois desse acordo, o Império ele perdeu o respeito do povo, e o Ulfric era uma dessas pessoas. Ulfric Stormcloak é um nórdico, filho do Jarl de Windhelm, que durante a Grande Guerra lutou do lado do Império. E como a gente já sabe, foi capturado pelos Thalmor. Ele passa um tempo ali sendo torturado e interrogado, e depois ele consegue escapar e ele volta para Skyrim. Como o Império estava enfraquecido, a milícia da cidade de Markarth também ficou enfraquecida, e por isso os Forsworn, os renegados, aproveitaram para tomar a cidade à força. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho dos Forsworn. O Ulfric, vendo essa situação, ele decide ajudar o Jarl a retomar a cidade, e em troca ele basicamente exigiu que o culto a Talos fosse liberado novamente em Markarth. De início, o Império aceitou esse pedido, só que depois que os Thalmor pressionaram um pouquinho o Império, depois que o acordo já tinha sido feito, né, claro, o Império foi lá e prendeu o Ulfric. Ele fica alguns anos preso ali e, depois de um tempo, ele recebe a notícia que o seu pai faleceu. E por isso o Império decide libertar ele, para não causar uma rebelião ou qualquer coisa do tipo. Quando o Ulfric volta para Windhelm, ele assume o trono do seu pai e vira Jarl. Nesse momento da história, o Ulfric já achava que o Império tinha virado uma marionete dos Thalmor. Pô, eles inicialmente aceitaram o culto a Talos em Markarth, e por pressão dos Thalmor, eles voltaram atrás e prenderam ele. Ele não tinha mais fé no Império. Como assim o Império vai aceitar que o culto a Talos, que é Tiber Septim, o maior imperador que o Império já teve, fosse proibido? Com tudo isso em mente, ele decidiu meio que se rebelar contra isso e desafiar o Alto Rei Turig. Se ele ganhasse, ele teria o direito ao trono de Skyrim, já que isso era basicamente um tipo de ritual que eles tinham, né? Um desafio que o Alto Rei deveria aceitar. Durante esse desafio, por conta do poder da sua voz, assim como o Dragonborn tem, ele ganha do Alto Rei Turig. E o Império considerou isso como um assassinato por conta de ser injusto ele usar a voz e tudo mais. Depois disso, ele foge de Solitude por conta da ajuda de um guarda. E enfim, a rebelião Stormcloak começa. Depois de uns meses, o Império fez uma emboscada para ele. Eles conseguiram prender o Ulfric e começaram a levar ele para o local mais próximo de execução possível, Helgen. E é exatamente nesse caminho para Helgen que o jogo começa. Porra, velho, mais uma vez a gente tá nessa carroça. Dá uma olhada em todos os pontos que a gente teve que ligar para chegar no início do jogo. Olha a história que tem por trás de tudo isso aqui. O próprio início do jogo tem basicamente toda a sua história embutida nele, só que você não entende aquilo ainda. Quando eu tava falando que Skyrim pega a sua lore, a sua história, e fragmenta ela e te entrega pedaço por pedaço, era disso que eu tava falando. Não é porque a história do jogo não é obrigatória que ela não é foda pra c****. Você não precisa saber de tudo isso que eu falei para se divertir jogando Skyrim. Só que você falar pra mim que as missões secundárias e que a história do jogo não chega nem perto de The Witcher 3, você tá de sacanagem. Se a gente não prestar atenção, até as missões mais f***as do game não tem aquele impacto todo. Durante a quest O Homem do Alarme Falso, ou The Man Who Cried Wolf, o mordomo da Jarl de Solitude fala que pagaria pra gente limpar uma caverna, a caverna Crânio de Lobo. Ele acha que tem uns mercenários lá dentro, que é pra gente entrar e fazer a limpa. Aí você vai lá e conversa com ele, e num diálogo opcional, você descobre que a história da caverna é um pouquinho mais bizarra. Você descobre que essa caverna era de uma antiga necromante, uma necromante chamada Potema, e que ela usava a caverna para fazer uns rituais meio macabros há 500 anos atrás. Aí você vai lá na caverna e assim que você entra nela, é claro, você descobre que tem uma galera querendo ressuscitar a Potema. Você senta o cacete em todo mundo, volta pra Solitude e pega a sua recompensa. Até aqui parece uma história completamente genérica, mas depois de uns dias, você recebe uma carta daquele mesmo cara pedindo pra você voltar lá pra Solitude e falar com ele.
O espírito da necromante conseguiu sobreviver e mais uma vez você precisa resolver a parada. Aí você vai lá, fala com o sacerdote da cidade e você descobre que na verdade a Potema ela era uma antiga rainha de Solitude e que ela quase conseguiu colapsar o Império na época que ela era viva. E que agora o Zé Ninguém do seu personagem precisava resolver a parada. E mais uma vez, em um diálogo opcional, o sacerdote fala que a Potema, se tivesse viva hoje, ela seria a única sobrevivente da linhagem Septim. E por direito ela seria Imperatriz de Tamriel, o continente do jogo. Aqui a narrativa do jogo ela torna essa missão muito mais forte. Aí você vai lá, explora a dungeon, e em uma batalha até que bem difícil você ganha dela e finalmente derrota ela de verdade. Tá bom, mas por que eu tô contando essa história? Além de eu ter gostado muito dessa quest, eu também gosto daquela quest do Sheogorath, uma das quests que eu citei no outro vídeo. Pô, aqui você entra dentro da cabeça de um antigo imperador de Tamriel, o Pelagius III. Basicamente, ele é um imperador que ficou louco durante seu reinado, e eu reparei que essas duas histórias pareciam ter alguma ligação. Eu fui dar uma pesquisada. Eu simplesmente descobri que a Potema é a tia do Pelagius Septim III. Sim, esse mesmo cara que a gente entrou na cabeça durante a quest do Sheogorath. Quando o irmão mais velho da Potema morre no jogo, ela tenta assumir o trono à força com a ajuda do filho dela. E é dessa forma que ela quase colapsa o Império e Solitude na época dela. O Pelagius III, ele cresceu durante a guerra que a tia dele causou, até que o seu pai, Magnus, junto com a ajuda do seu tio, retoma a Solitude e o Império de volta. Pelagius, ele não é considerado um imperador louco à toa. Toda essa loucura dele provavelmente veio dos traumas de guerra causados pela Potema ou pelos resíduos da magia negra deixados em Solitude. E mais uma vez, o jogo não esfrega isso na sua cara. Você só descobre essas duas ligações se você for curioso, se você quiser pesquisar, se você quiser saber mais da história do jogo. Eu dei um exemplo um pouco mais elaborado aqui, mas isso tudo também acontece em momentos menores, de menos importância. Quando você passa um tempo em Whiterun, por exemplo, você vai percebendo o quanto aquela guerra civil afeta os personagens e a história do lugar. Na cidade, a gente tem dois clãs que meio que são os principais ali, os Greymane e os Battleborn. E como eu falei no começo do vídeo, você pode ouvir isso daqui, Greymane ou Battleborn, e seguir sua vida e nunca mais olhar para trás. Ou você pode conversar com os NPCs e descobrir que eles são dois dos clãs mais antigos da cidade, que tinha uma ligação de amizade muito forte, mas que depois que os Battleborn ficaram cheios da grana por conta das suas fazendas, as coisas ficaram meio esquisitas. Mas a inimizade deles só cresceu de fato com a guerra. Os Greymane defendem os Stormcloaks e os Battleborn defendem os Imperiais. E pra fechar com chave de ouro, tem literalmente uma quest secundária com os Greymane, onde você tem que ajudar eles. Só depois de correr atrás da história, que é completamente opcional, só depois de ser curioso, que finalmente você entende a conversa que acontece assim que você entra na cidade. Nós pagaremos o que for necessário, mas precisamos de mais espadas para os soldados imperiais. Eu simplesmente não consigo atender um pedido desse tamanho sozinha. Por que não engole esse seu orgulho estúpido e pede ajuda para Eorlund Greyman? Eu preferiria dobrar meu joelho para Ulfric Stormcloak. Além disso, Greymane nunca faria aço para a Legião. Se juntando o conteúdo do outro vídeo e o que eu falei da história fragmentada do jogo, a gente estiver construindo um bolo, tem um aspecto narrativo do jogo que pra mim é a cereja desse bolo. Quando a gente fala de imersão dentro de um jogo, tem várias formas de você construir isso. E uma dessas formas, que é bem conhecida até, é o realismo. E aí você vai me perguntar, né, o que tem de realista em Skyrim? A gente tem dragões, gigantes e trolls. Só que o que eu quero dizer com realismo é o seguinte: muitas das decisões que você precisa tomar dentro do jogo não tem exatamente uma resposta certa. Exatamente igual na vida real. E quando eu falo de escolhas, eu não tô falando de diálogos de múltipla escolha. Eu tô falando mais de que lado você tá da história. Esse conceito de realismo que eu tô falando, vamos chamar de ambiguidade moral. Tirando a missão principal do jogo, a missão mais importante em quesitos de história e de desenvolvimento desse universo, sem dúvidas, é a Guerra Civil.
É literalmente a história que vai decidir o destino de Skyrim. Como jogador, você precisa tomar decisões aqui. Você precisa decidir se realmente o Ulfric Stormcloak ele assassinou a sangue frio o Alto Rei Turig, ou se na verdade eles tiveram uma batalha justa e épica. Você vai ter que decidir se o Império estava certo na hora que ele fez o acordo com o Aldmar Dominion. Acordo esse, né, que proibiu o culto a Talos. Será que realmente eles tiveram escolha? Ou será que se eles não tivessem feito o acordo, a guerra teria acabado pior e Skyrim estaria na mão dos Talmor? Você vai decidir se o Ulfric realmente é honrado ou se ele é só um fantoche dos Talmor, igual a gente comentou no começo do vídeo. Será que ele não é aliado deles? E a grande verdade é que não existe resposta certa para nada do que eu falei aqui. Todas essas decisões que você vai tomar, elas dependem do seu ponto de vista, de como você enxerga as coisas, como você enxerga o mundo. Vai falar para mim que isso não parece a vida real? Para mim, esse é exatamente o propósito que a Bethesda tinha na hora que ela criou essas histórias e essa narrativa. Não é à toa que a gente tem vários vídeos falando sobre a história do jogo na internet. E você vai ler os comentários e a galera simplesmente se matando ali para tentar defender um ponto, para tentar defender um lado da história. E sempre tem alguém para defender o outro. Esse conceito de ambiguidade moral, ela aparece em vários outros momentos do jogo. Lembra que eu falei dos Forsworn? Os renegados. Primeira vez que você vê eles no jogo, pô, velho, dá um cagaço da porra. Tu olha pra isso aqui no acampamento todo esquisito, cheio de sangue, os caras parecem um bando de bárbaro, parece um tipo de seita diabólica. E além disso, mesmo você não tendo feito nada pra eles e eles não serem um bandido, por exemplo, eles te atacam imediatamente. Só que quando você vai lá pra Markarth, sim, a mesma cidade que o Ulfric liberou o culto a Talos, e você faz a quest A Conspiração dos Renegados, você tem mais uma vez um dilema, junto com um pedacinho de história fragmentada. Aqui nessa missão você vai ter que escolher entre ficar do lado dos Forsworn, vou chamar eles assim, ou de Reachmen, que é tudo a mesma coisa que renegados, e ajudar o líder deles a sair da prisão. Ou você mata ele e fica do lado da milícia corrupta de Markarth. Primeira vez que você fez essa quest, provavelmente você não estava entendendo nada, né? Eu também não. Então eu escolhi qualquer coisa. Mas moralmente, eu deveria matar o líder deles, né? Já que os caras são completamente malucos e atacam você sem motivo algum. E é aí que tá. Não. Na verdade, a resposta não é tão simples assim. Quando você conversa com ele, ele afirma que o seu povo, os Reachmen, são de fato os donos de Reach, que é basicamente Markarth e a região ali perto. E que toda essa revolta e barbaridade é para expulsar os estrangeiros das terras deles. Por outro lado, você vai ter os nórdicos falando que Skyrim sempre foi deles por direito de conquista, e que os Reachmen que são de fato os estrangeiros. Aí você pode lembrar daquela parte da história do Ulfric, né, que basicamente os Forsworn aproveitaram o momento e invadiram a cidade de Markarth, e que a única coisa que o Ulfric fez foi ajudar a retomar a cidade de volta. Até aqui, a história parece meio confusa, e realmente é. Só que aí quando você decide procurar um pouquinho mais a fundo e tentar entender a história desse lugar e deles, você descobre que tem vários indícios na história do jogo de que os Reachmen têm descendência dos elfos, mas principalmente dos Nedis, que é o povo Ned. Povo esse que viveu em Skyrim muito tempo antes dos nórdicos chegar de Atmora e conquistar tudo. Ou seja, provavelmente os Reachmen são os donos de fato dessas terras aqui. Depois de saber de tudo isso, eu te pergunto novamente, é tão errado assim o jeito que os Reachmen tratam os estrangeiros? Será que eles não são só um povo amargurado que viveu e cresceu na guerra causada pelos outros? Mas por outro lado, tudo isso justifica o tanto de gente que a rebelião deles matou em Markarth? Mais uma vez, a resposta não é tão simples assim. Para finalizar com chave de ouro, um outro exemplo que é mais simples, mas que mantém o conceito, é o que acontece na missão No Meu Tempo de Necessidade. E alguma das primeiras vezes que você entrar em Whiterun, você vai se deparar com esses caras aqui. Eles estão procurando uma mulher Redguard para levá-la de volta para Hammerfell, a terra natal dos Redguards. Quando você encontrar a Sadia, ela vai falar que na verdade seu nome é Eamon. Pô, mais uma vez, de nome é esse? E que ela era uma nobre da província de Hammerfell, que foi obrigada a se refugiar em Skyrim depois de ter se manifestado contra o Aldmar Dominion. E que eles contrataram aqueles dois caras para caçar ela. Aí você vai lá todo confiante, entra na caverna deles, faz a limpa e na hora que encontra o líder deles, o cara quer conversar com você. O
Ukemato, eu não vou falar mais nada dos nomes dos caras, tá? Ele diz que a Saadia traiu Hammerfell, ajudando o Aldemar Dominion a conquistar a cidade de Taneth, e que as casas dos Redguards contrataram eles para levar ela de volta para ser julgada por isso. Aqui você tem mais uma vez um dilema moral. Quem tá certo nessa história? Quem tá falando a verdade? Por mais que você tenha alguns indícios que mostram que a Saadia pode estar mentindo, são só indícios. É uma das quests que você faz, que você olha e fala, será que eu matei um inocente aqui? Tudo isso aqui, esse aspecto do jogo, sem dúvidas, eu posso ficar horas aqui discutindo com você sobre isso. Poderia entrar no dilema de matar ou não o Partunax, ou se você deveria mesmo curar o vampirismo da Cyrana. Dá pra discutir até sobre os nórdicos serem racistas com os Dark Elves lá em Windhelm. Mas se eu fizesse isso, esse vídeo aqui ia ficar simplesmente gigantesco. Eu acho que tudo que eu falei é mais do que suficiente para mostrar que o universo desse jogo é genial. E não é genial de uma única forma não, ele é genial de várias formas diferentes. Hoje em dia, a maioria dos jogos precisa pegar na mão do cara e esfregar na cara dele a história daquele universo, aquela narrativa que tá acontecendo ali. Se o jogo não faz isso na força bruta, o player vai falar que a história do jogo nem é tão boa, que as missões é tudo mais ou menos, e só a exploração é legal de fato. É o seguinte, eu sou do time que, mesmo acreditando que o Ulfric é um fantoche dos Talmor, que provavelmente se a história do próximo jogo seguir o lado dos Stormcloak, vai dar uma merda federal. Mas definitivamente eu não consigo ficar do lado dos Imperiais. Não é nem pela questão do tratado com o Aldemar Dominion, mas o fato deles terem perdido completamente a honra deles e executar alguém que não tem absolutamente nada a ver com a guerra, que a gente, né, simplesmente não bate comigo, tá ligado? Comenta aqui embaixo qual lado da guerra você tá. Quero saber a sua opinião. O que você achou dos dilemas morais que eu apresentei aqui? Da próxima vez que alguém falar pra você que a história de Skyrim nem é tudo isso, manda esse vídeo aqui pra ele. Eu agradeço de coração todo mundo que ficou aqui até o final. Se possível, deixa um like e até a próxima.